dos bandidos, né? E a 28ª Promotoria da Justiça de Campinas obteve, entre 2021 e este ano, a condenação de 22 pessoas que integravam organização criminosa especializada em roubos e extorsões praticados via Pix e outros meios. Nós vamos conversar agora com a promotora Marcela Scanavini Bianchini. Doutora Marcela, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde. Doutora Marcela, a gente falar dessa condenação é algo que deixa as pessoas um pouco mais tranquilas, né? Porque o Pix, como facilitou as transações bancárias, né, também facilitou muito a vida dos criminosos, né? São realmente quadrilhas especializadas nesses roubos via Pix, né? Exato. Entre os anos de 2020 e 2021, o que a gente nós percebemos que nos entroncamentos das rodovias, em especial próximo à loja Leroy Merlin, em Campinas, esses entroncamentos das rodovias, havia muito assédio, as vítimas eram assediadas em crimes de roubos e extorsões, e elas eram subjugadas, rendidas e obrigadas, nestas oportunidades, a fornecerem senhas de aplicativos bancários, de cartões, para que fossem realizadas transferências bancárias. Então, nós observamos, aí isso já vinha acontecendo há cerca de 2 anos, por conta de um trabalho de investigação da Polícia Civil, em especial, nós fomos tomando o pé dessa situação, fomos fazendo um link entre vários processos de roubos e extorsões e percebendo que alguns membros, como se chegou nessa ORCRIM, nessa organização, alguns desses membros haviam sido processados e condenados já em outros processos, e nós fomos fazendo os links e vendo que o nome desses jovens apareciam também abordando outras vítimas. A Polícia Civil foi reunindo provas, nós fomos atuando em conjunto com a Polícia Civil, que fez um excelente trabalho nesse sentido, os investigadores, e aí nós chegamos em 2021, por conta também de um roubo acontecido ali em meados do mês de março, nós chegamos à conclusão de que havia uma organização por trás de todos esses roubos e extorsões. E aí nós fomos desenvolvendo um trabalho e verificamos o quê? Essa organização tinha peculiaridades, era uma quadrilha com algumas peculiaridades. Primeira coisa, eram muito jovens, eles eram todos jovens, né? Todos de classe média, com emprego. Então, isso nos chamou a atenção. Uma peculiaridade dessa quadrilha que nos causou uma preocupação era que ela não cessava as atividades. Por vezes, alguns dos membros acabavam sendo presos, condenados, processados e condenados, mas os roubos e as extorsões continuavam. Então, nós descobrimos que dependendo da função que eles faziam eles exerciam dentro dessa organização, eles eram substituídos. Por exemplo, prendemos um motorista, um rapaz era motorista para levar os assaltantes até o local. O outro ficava escolhendo as vítimas. Havia pessoas nessa organização que eram responsáveis por o fornecimento de maquininhas, de cartão, aguardavam a vítima, a desova da vítima, depois do sequestro relâmpago. Então, nós descobrimos o seguinte, essa quadrilha não parava, essa organização não tinha fim, porque os membros eram constantemente substituídos. Isso foi um dado que nos causou, nos chamou muito a atenção, a forma como eles procediam. Doutora, e o que para a investigação é um pouco complicado, né? Que quando se faz Pix no nome do titular, né? Diferentemente de quando se sequestrava para pegar o cartão, a pessoa tinha que fornecer a senha, mas num caixa eletrônico tem uma câmera, né? Agora o Pix ele pode ser feito de qualquer maneira. Como que
tem que, claro que detalhes da investigação não podem ser passados, né? Mas tem que rastrear celular. É um trabalho que dá muito mais dificuldade do que outras modalidades de roubo, né? Pela facilidade do uso do Pix, né? Exato, exato. Inclusive, por vezes, tinha alguns dos membros da quadrilha, eles forneciam contas de terceiras pessoas, nome de terceiras pessoas que alugavam as contas para receberem 10% da porcentagem do valor que era passado, normalmente 10%. E esse trabalho só foi possível, esse trabalho da Polícia Civil foi muito bom. O Instituto de Criminalística também de Campinas nos ajudou muito por meio da degravação de mensagens. A gente usa aquela perícia, o sistema Celebrite, em que ele acaba revelando tudo o que passa pelo celular, como era facilmente detectado entre o celular da vítima e o celular daquelas pessoas que recebiam, que passavam a receber as vantagens. Então, nós conseguimos aí, a prova pericial foi muito importante nesse sentido, e muito detalhada, inclusive. E, tipo, essa modalidade de crime, ela é nova, mas já teve aí muita... Nova, entre aspas, né? Desde 2020, a senhora está explicando pra gente. Mas que já tem muita investigação para isso. Mas também ela vira uma modalidade que pode se espalhar, prende uma quadrilha, surge outra, porque isso é sempre um desafio para o Ministério Público, né, doutora Marcela? Sim, com certeza. Inclusive, Marco, nós processamos 22, identificamos 22 pessoas, membros dessa organização. Essa foi uma das primeiras quadrilhas aqui de Campinas que acabou sendo desvendada. Mas tem um ou outro membro que, embora processado, ele ainda está foragido. E eu ouso dizer que, por vezes, ele ainda está angariando outros membros, não é? Recrutando novos membros para estar continuando aí com o trabalho. Não digo em torno ali daquele entroncamento, em especial aí da Leroy Merlin, mas em outros pontos da cidade, né? Eu ouso dizer que é uma modalidade que ela vai se protraindo no tempo, né? Infelizmente. Embora o trabalho que a gente faça, né? Exato, mas o que chamou atenção no que a senhora está respondendo, doutora, é que 22 pessoas da mesma organização, ou seja, eles têm um modus operandi igual, né? Exato. E conforme nós percebemos, porque o ápice dessa descoberta da Orcrim, né, foi num processo de roubo meu, roubo e extorsão. Nós desvendamos a organização criminosa. O que nós percebemos? Para trás, já havia cerca de uns 15 processos envolvendo membros dessa mesma organização, assim, 4 membros em um processo, aí 2 desse processo, com mais 2 no outro, aí mais 2 no outro, enfim, foram inúmeros casos de roubos e extorsões. É uma coisa que, assim, nos chamou muito a atenção, porque eles agiam da mesma maneira. Eles acertavam a realização desses roubos, havia membros especializados em abordar as vítimas, membros especializados em fornecer e guardar armas, membros especializados nas transações bancárias, e até aqueles que recebiam o proveito dos crimes, e acabavam aí dividindo, rateando o produto conseguido. Então, foi bem organizado. E uma coisa que me chamou mais atenção ainda eram pessoas jovens, de classe média, a maioria empregados, já tinham emprego, ou seja, a motivação desses crimes, né? Isso me chamou muita atenção na época, e eu acabei entendendo que era como o mundo. Eu vou dizer uma coisa minha agora, Marco. Pois O não. mundo ele está muito materialista, né? Então eu acho que as pessoas ali, a questão da ostentação, porque a divulgação de algumas imagens aí no celular, e eu até posso falar isso, que foi
motivo de uma outra reportagem que aconteceu pela TV Record na época. Nós desvendamos aí que esse proveito do crime é utilizado para comprar produtos assim caríssimos, bebidas caríssimas, e a promoção de festas e eventos assim nababescos, vamos dizer assim. Então, isso também foi um detalhe que normalmente a gente não trabalha com esse tipo de resultado, né? Mas foi isso que aconteceu. Impressionante, e que informação relevante, né? Não é claro que nenhum tipo de banditismo, de assalto é aceitável, mas sendo pessoas de classe média para cima, isso torna essa investigação ainda mais surpreendente. Quero agradecer muito a doutora Marcela Scanavini Bianchini, que é promotora do Ministério Público, falando sobre a quadrilha do Pix. É um trabalho que não para, doutora Marcela, porque infelizmente é uma modalidade de crime que tem, mas de uma quadrilha 22 pessoas presas é algo que tem que chamar muita atenção, e a senhora chamou a atenção também do local, o trevo da Dom Pedro ali. Então tudo isso serve como alerta também para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela entrevista, doutora Marcela, uma boa tarde, bom trabalho. Eu que agradeço muito a oportunidade, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, 3h52.